Um sábado, Salmos capítulo 8, verso 1 diz: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus. Quem concorda aqui que o nome de Deus é majestoso em toda a terra? Se coloque em pé, vamos cantar juntos sobre este poderoso Deus que nos dá força ao fraco para viver, para vencer. As palmas. Nós temos força se estamos no Senhor. Cante conosco. Nós temos força se estamos no Senhor. Estamos no Senhor se estamos no Senhor. Nós temos força. Nós temos força se estamos no Senhor. Estamos no Senhor se estamos no Senhor. Só Deus é força eterna da paz e esperança. Ele é o poderoso Deus. Ele é o poderoso Deus. O poderoso Deus. Não falhará, não abandona. Dá força ao fraco pra vencer. E a todos dá poder. Dá liberdade pra Eu quero ouvir vocês. Nós temos força. nós temos As palmas. Nós temos força. Só Deus é força eterna. força eterna da paz e esperança. Canta bem forte. Ele é o poderoso Deus. Ele é o poderoso Deus. O poderoso Deus. Não falhará, não te abandona. Dá força ao fraco pra vencer. E a todos dá poder. Dá liberdade pra Quero que você deixe agora os seus problemas para trás. Lembre que o Senhor é um poderoso Deus. Ele dá força ao fraco para poder vencer, para poder viver. Esse é o nosso Deus. Vamos louvar e adorar o nome dele. Cante. Ele é um poderoso Deus. Vocês. Esse poderoso Deus. abandona. Dá força ao fraco pra vencer. E a todos dá poder. Dá liberdade pra Ele é o poderoso Deus. Cante. Ele é o poderoso Deus. O poderoso Deus. Não falhará, não te abandona. Dá força ao fraco pra vencer. E a todos dá poder. Dá liberdade pra Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. A próxima música que nós vamos cantar, ela fala da glória do nosso Deus. E toda a honra e toda a glória seja dada a Ele nesta manhã. Vamos cantar. Deixe conosco agora. Te demos glória, no brado de vitória, pela nossa salvação. Glória. Glória, a ti demos glória, mudaste nossa história, nos dando um novo coração. Glória, a ti
nossa história, nos dando um novo coração. Tudo que eu falar, tudo que o meu ser brotar, a minha oferta de louvor será pra ti, Senhor. Nada vai me impedir, nada vai me desanimar. Celebrado e exaltado, eu quero te louvar. Tudo que eu falar, tudo que no meu ser brotar, a minha oferta de louvor será pra ti, Senhor. Nada vai me impedir, nada vai me desanimar. Celebrado e exaltado, eu quero te louvar. Vocês. Tudo que eu falar, tudo que no meu ser brotar, a minha oferta de louvor será pra ti, Senhor. Nada vai me impedir, nada vai me desanimar. Celebrado e exaltado, eu quero te louvar. Com as minhas mãos, com a minha voz, eu quero te adorar, eu nasci pra te adorar. Tudo que eu falar, tudo que no meu ser brotar, a minha oferta de louvor será pra ti, Senhor. Nada vai me impedir, nada vai me desanimar. Celebrado e exaltado, eu quero te louvar. Tudo que eu falar. Tudo que eu falar, tudo que no meu ser brotar, a minha oferta de louvor será pra ti, Senhor. Nada vai me impedir, nada vai me desanimar. Celebrado e exaltado, eu quero te louvar. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Através do sacrifício de Jesus Cristo que eu e você hoje temos o perdão de todos os nossos pecados. Não importa o pecado que você tenha cometido, ele já foi pago na cruz do Calvário através do sangue de Jesus Cristo que verteu em nosso lugar. Amém? Você acredita nisso? Amém. Vamos cantar. Cante comigo. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Ele nos aceita do jeito que nós somos, do jeito que nós estamos. Esse é o nosso Deus. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos.
ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, entramos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz, entramos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Podem sentar. Deus nos pede que sejamos fiéis. E são muitas as bênçãos e promessas que Ele garante àqueles que optam por viver uma vida de fidelidade. Mas diante dos compromissos do dia a dia, dos esforços empreendidos na busca pelo pão de cada dia, por um futuro confortável para nós e nossa família, diante disso, surge o seguinte dilema: eu sei que eu devo ser um servo fiel com tudo aquilo que eu tenho e tudo aquilo que eu sou, mas ao que eu dou prioridade? Porque existem coisas que eu preciso para viver, para ser feliz. Meu tempo é tão curto, meus recursos são tão limitados, são tantas as minhas responsabilidades, os meus problemas, de modo que agora eu não consigo, mas talvez semana que vem, mês que vem, eu consiga ajudar mais na causa de Deus. Na Bíblia existem muitas histórias capazes de ajudá-lo com esse dilema. São lindas histórias de fé e dedicação que comprovam que servir ao próximo e servir a Deus acima de todas as coisas vale a pena. Mas se nenhuma dessas histórias servir de inspiração, uma em especial, uma cena em especial, deve ser capaz de tocar qualquer coração. Feche seus olhos. Feche os olhos. Imagine Jesus, o Filho de Deus, ajoelhado na frente de homens comuns, cheios de defeitos, de aspirações egoístas, de fé vacilante, homens que o trairiam, que negariam tê-lo conhecido,
que o deixaram orando sozinho quando ele mais precisou de amigos. Imagine Jesus, filho de um rei, filho de Deus, ajoelhado diante desses homens, lavando os pés sujos desses homens, servindo antes mesmo de sair para morrer pelos pecados deles. Essa cena, mais do que qualquer outra, é capaz de mostrar que pode até existir serviço sem amor, mas é impossível amar e não servir. O amor e o serviço foram a essência do ministério de Jesus aqui na terra. A mesma essência que Ele quer ver retratada no nosso ministério como discípulos. E, querido irmão, se não houver amor que resulta em serviço, é sinal que não há discípulos genuínos, do tipo que entregam a Deus tudo o que são e tudo o que têm. E se não houver discípulos, a semente morrerá antes mesmo de germinar e a razão de ser dessa igreja se perderá. Os discípulos vão passar arrecadando os dízimos e as ofertas. Que o exemplo de Cristo nos motive a ser cada vez mais dispostos a servir a causa de Deus, por amor a Ele e ao nosso semelhante. Mais claro que o sol e mais glorioso és. Em tua presença não há trevas. Mortal algum não há que te possa contemplar. Senhor do céu, do mar, da terra. Mas somente pela fé e somente por tua graça eu venho a ti. Eis minha oferta de louvor para meu Rei. Tu és fiel, por isso nada temerei. Jesus, aceita minha oferta de louvor. O meu melhor eu trago a ti, Senhor. O meu melhor eu trago a ti. Mais claro que o sol e mais glorioso és. Em tua presença não há trevas. Mortal algum não há que te possa contemplar. Senhor do céu, do mar, da terra. Mas somente pela fé e somente por tua graça eu venho a ti. Eis minha oferta de louvor para meu Rei. Tu és fiel, por isso nada temerei. Jesus, aceita minha oferta de louvor. O meu melhor eu trago a ti, Senhor. Eis minha oferta de louvor para meu Rei. Tu és fiel, por isso nada temerei. Jesus, aceita minha oferta de louvor. O meu melhor eu trago a ti, Senhor. O meu melhor eu trago a ti, Senhor.
O meu melhor eu trago a ti, Senhor. O meu melhor eu trago a ti, Senhor. O meu melhor eu trago a ti, Senhor. O meu melhor eu trago a ti. O meu melhor eu trago a ti. Oremos. Querido Jesus, que o teu exemplo nos motive e nos inspire a cada vez mais queremos servir a ti, a tua causa e servir ao nosso próximo, para que a tua palavra se espalhe como chama em palha seca e traga cada vez mais pessoas para junto de ti, porque é essa a nossa missão. Dá-nos um coração cada vez mais generoso, a ponto de não haver qualquer dúvida sobre como devemos te servir, que é com tudo que temos e com tudo que somos. Abençoa-nos, Senhor, e guarda-nos. É o que te pedimos, agradecidos em teu nome. Amém. Bom dia, bom sábado. Antes de mais nada, vou pedir a gentileza, se vocês puderem deixar os lugares vazios, tem há um grande número de pessoas ainda lá fora. E se você puder sentar mais para o centro e deixar as cadeiras da ponta vazia, vai facilitar o acesso das pessoas, por bondade. Esse momento da oração intercessora, que temos a oportunidade de levar a Deus nossos pedidos. Estou aqui com a caixinha. Como nós dissemos no sábado passado, hoje iniciamos a metodologia nova. A caixinha, ela tem ficado ali na mesa, onde ficam os folders, para que as famílias, membros da igreja e os frequentadores assíduos, que estão aqui sábado após sábado, coloquem os nomes das suas famílias aqui na arca. Aqueles que queiram levar a arca de oração para interceder pelos pedidos que aqui são colocados. Desde o momento do início do discipulado até o terceiro louvor, que será entoado ao Senhor, a arca ficará lá. Hoje, 5 famílias colocaram o nome. Nós vamos aqui pedir ao Bruno que, por bondade, tire a família que vai estar levando a arca com os pedidos. Silvia e Fábio Zago. A Silvia e o Fábio estarão com a arca. A Claudice é ela que no primeiro culto foi assim. A Reni foi a última a colocar. E foi a que foi escolhida por Deus. E hoje a Silvia também foi a última a colocar. E Deus também escolheu a Silvia. Aqueles que queiram levar a arca, sábado que vem, essa arquinha estará lá fora. E você poderá depositar o nome da sua família. Vamos agora ouvir o louvor que será entoado ao Senhor. E você terá a oportunidade de colocar o seu pedido e o seu agradecimento aqui na arca que está à frente. Senti que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador.
obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Ajoelhemo-nos. Esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu a minha oração. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Pôs um cântico novo na minha boca, o hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Louvado seja Deus. Nosso Deus, nosso Pai, agradecemos, porque ao lermos a Tua palavra, encontramos aqui a certeza de que o Senhor ouve as nossas orações. Coloca, ó Pai, essa paciência no coração daquelas pessoas que estão aflitas, que têm que resolver os seus problemas familiares, financeiros, espirituais, relacionais. Por favor, Pai, coloca essa certeza de que no seu tempo a bênção virá e a resposta virá. Deus, momentos difíceis, dificuldades todos nós temos, mas a Tua palavra também nos garante que o Senhor nos levanta e coloca sobre uma rocha firme, que é o Teu Filho amado Jesus. Nessa manhã, reunidos aqui na Tua casa, que é chamada casa de oração para todos os povos, nós estamos aqui, ó Deus, novamente renovando o nosso voto de fidelidade, de confiança a Ti e a entrega da nossa vida em Tuas mãos. Firma os nossos passos, endireita os nossos caminhos, para que eles andem na Tua lei, andem segundo a Tua vontade, dirigidos e guiados pela Tua graça e misericórdia. De modo muito especial, ó Pai, essa semana toma a vida da Tua filha Silvia e de sua família. Ela vai apresentar aqui os pedidos da nossa comunidade. Usa de forma poderosa, através das orações, para que quando ela apresentar aqui esses pedidos, o Teu Santo e Bom Espírito traduza a necessidade do Teu povo, e os milagres e as bênçãos espirituais que tantos necessitamos sejam derramadas sobre nós. A bênção especial que ela precisa na vida dela essa semana, ela possa alcançar de acordo com a Tua graça e a Tua misericórdia e a Tua vontade. Pai querido, Tua palavra mais uma vez será aberta pelo pastor Dani. Fala com ele, Pai, fala através dele. Que não ouçamos aqui a voz de um homem, mas ouçamos a Tua voz falando aos nossos corações. Que as incertezas que cercam as decisões que temos que tomar essa semana, ao ser aberta a Tua palavra, venha a certeza de que o Senhor está conosco, o Senhor nos ajuda e precisa que aquilo que for necessário a nossa parte fazer, o Teu Santo Espírito, Pai, nos dê força para realizarmos. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade no Teu santo dia estarmos aqui reunidos com o Teu povo.
Há uma bênção especial aos adoradores? Por favor, Pai, nesse instante, essa bênção seja derramada sobre o teu povo que se reúne nesse local, nesse instante. Nós te pedimos isso na certeza da tua palavra, na certeza dos méritos de Cristo Jesus e na certeza da presença do teu Santo e bom Espírito em nosso meio também. Nós cantamos na oração Encontro Paz. Por isso oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém. 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 Oração, encontro calma. Na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Amém, Senhor. Amém. Amém. Bom sábado, tudo bem contigo? Foi boa semana? Semana mais curta? Confesso que a minha semana foi uma semana de vitórias. Vou compartilhar uma com vocês, que eu não estava no script, mas foi muito importante para mim. Eu vou contar para vocês. Desde que eu cheguei no meu apartamento aqui em São Paulo, eu tenho um problema, que o vizinho tem um cachorro. E esse cachorro, ele tem um gás que ele late a tarde inteira, parece que dá corda, e daqueles pequenininhos, sabe, que é mais irritante um pouquinho. E aí, na agenda pastoral não tem muito horário fixo, cada dia você faz o horário de um jeito, e tem alguns dias que eu fico à tarde em casa, estudando, trabalhando lá, e confesso que é um desafio. Quando o cachorro ele tem hora marcada, à 1h, eu sei disso porque é experiência, eu já cronometrei. À 1h, ele começa o seu trabalho e ele termina entre as 4 e 5 da tarde. Isso vai alterar conforme o humor dele, conforme as atividades, né? Então, da 1 até as 4 ou 5 da tarde. É impressionante. E não é que ele late aqui e volta, não. É o dia inteiro. Eu fico, meu Deus, como ele consegue? Ele não respira. É impressionante. E aí, o problema é que, para compensar, ele late na porta, como quem está esperando o dono voltar para casa, né? E o corredor é vazio, minha casa é vazia, não tem nada, na minha casa tem um puff e uma TV, então é o eco, na sala só dá eco. Inclusive uma vez o André dos Bravadores, ele me ligou, eu estava falando na sala, ele ouviu o eco. Aí chegou a perguntar se eu estava no banheiro, eu falei, não, pode ficar tranquilo, é que a minha sala é vazia, ela dá eco. E aí o cachorro ele late e se amplifica na minha casa porque ecoa. Aí então eu vou para o quarto, né? No quarto, chega lá, é impressionante. Por 2 meses eu fiquei levando, eu falei, não, cara, eu vou ter que tomar uma atitude. Comecei a pensar como que eu poderia falar para o dono dar uma... Só que eu não sou de reclamar, eu não gosto de reclamar essas coisas, acho que eu tenho um pouco de medo também. Aí eu comecei a pensar, primeiro em dar um calmante para o cachorro, alguma coisa assim, botar debaixo da porta, sabe? Aí pensei, não, a minha noiva ela é apaixonada por cachorro, eu pensei, eu capaz de eu perder a noiva ainda quando eu contar o que eu fiz, né? Aí pensei, não, vou fazer outra tática. Aí pensei, eu vou escrever um bilhete dizendo assim, ó, por favor, controle seu cachorro, porque dá para ouvir até daqui de baixo, porque ele ia pensar que era do andar de baixo, tá?
Pensei assim, né? Pode ser uma boa estratégia. Quer dizer, ainda pensei assim, ó, vou lá embaixo para ver se dá para ouvir do corredor para não ser mentira. Não, dá para ouvir daqui de baixo, não quer dizer que eu tô lá, tá, né? Aí pensei, não, acho que não é muito cristão. Aí pensei assim, até que me veio uma ideia, falei assim, cara, eu vou ser homem e vou assumir o negócio. Você acha que eu fui lá na frente? Não, eu escrevi um bilhete. Mas coloquei o meu nome. Nunca fui tão querido na minha vida. Uma letra linda, assim, ó, caprichei na caligrafia, letras grandes, que possam ser lidas facilmente. Escrevi um bilhete assim, boa tarde, meu nome é Dani Bravo, sou aqui do apartamento 102, tal. Estou com um problema, assim, eu também gosto de animais, mas sabe o que acontece? Seu cachorro, imagino que é por saudade do dono, ele acaba latindo a tarde inteira. Cara, escrevi uma carta de 1,5 páginas, juro para vocês. Escrevi a cartinha, tentei assim a dar todos os contornos, olha, me perdoa se eu tô sendo crica, se eu estou sendo rabugento. É porque realmente não tem como fazer nada. Aí coloquei a cartinha na porta. Fiz um envelope. Aí botei assim, gentilmente de 102 para 101. Nunca fui tão querido. Entreguei a cartinha, no dia seguinte, o cachorro não latiu, amém? Cara, me deu uma alegria. Eu fiquei assim, eu não sabia se eu ia trabalhar, se eu ia fazer uma... Não, eu vou ficar aqui em casa só ouvindo silêncio, porque... Se você, vizinho, está assistindo pela internet, muito obrigado. Você fez o meu dia mais feliz. Mas que legal, que Deus seja louvado que você veio aqui. Que bom que você veio mais uma vez ouvir a palavra de Deus. Você viu que não tem nada a ver com o sermão, né? Foi só que eu queria compartilhar com vocês. Nós estamos dando seguimento à série Felizes para Sempre. Se você veio nos últimos sábados, você ouviu que a gente está estudando sobre o livro de Esther. E aí estamos fazendo várias análises sobre isso, tal e coisa. Esse sermão de hoje é o penúltimo capítulo dessa série Felizes para Sempre. Nós vamos seguir um pouquinho no estudo de Esther, vamos pegar ali, obviamente, o finalzinho da história dela. E é uma história muito interessante. Não sei se você se lembra ou se você estava aqui no sábado passado, o pastor Felipe Tonasso comentou sobre a vingança, sobre aquele episódio onde Amã foi enforcado e tudo mais. E aí ele citou aquela frase célebre, que agora você vai lembrar se você não lembra, a frase do famoso poeta mexicano, pensador, filósofo, Seu Madruga, a vingança não quer plena, mata a alma e envenena, né? Se você ouviu isso agora, você lembrou qual foi o sermão, né? E a gente vai dar seguimento a essa história então, tá certo? Só que você vai ver que a história, ela é um pouquinho forte a princípio. É uma história dura, é uma história de guerra, é uma história sangrenta, é uma história dura. Essa é a palavra que define, é uma história dura. Porém, ela traz uma mensagem de libertação, uma mensagem de virada, mudança, transformação. E a mensagem que Deus quer trazer para você hoje, o convite, o que Ele quer trazer para você hoje é experimentar a virada. Deus hoje Ele quer te desafiar a experimentar a virada na sua vida. Fica tranquilo que a gente vai estudar sobre isso, tá? Queda tranquilo, como diriam os nossos amigos chilenos aqui, né? Você já vai entender um pouquinho sobre isso. Para a gente facilitar a história, facilitar a compreensão, separei 2 passos para a gente poder entender como nós podemos experimentar a virada na nossa vida. E a gente vai lendo ao longo da história. Mas abra sua Bíblia em Esther, capítulo 8. Livro de Esther, capítulo 8, verso 1. Esther, capítulo 8, verso 1. Nós vamos ler a história, ao longo eu vou separando 2 passos para a nossa vida, para a gente experimentar essa virada, experimentar essa mudança de Deus. Mas, agora que estamos abrindo a sua palavra, convido você a fechar os seus olhos mais uma vez, que nós vamos pedir mais uma vez a orientação de Deus. Incline sua fronte, vamos falar com Deus. Santo Deus, Senhor Jesus, obrigado porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de virmos à tua casa, para podermos falar contigo e para podermos ouvir a tua voz. Obrigado porque o Senhor nos dá a Bíblia, nos deu o livro de Esther, e nele nós podemos tirar várias lições para a nossa vida, Senhor. Hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isso. Mas quem somos nós para conseguir interpretar, para conseguir entender o que o Senhor tem a nos dizer? Nós não somos ninguém. Por isso nós te pedimos que o mesmo Santo Espírito, o mesmo Espírito Santo, que inspirou os profetas a escreverem a Bíblia,
que Ele agora possa estar nos iluminando para que nós possamos compreender o que a Bíblia tem a nos dizer nessa manhã. Que a nossa vida possa sair daqui transformada, porque ouvimos a Tua voz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Esther, capítulo 8, verso 1. Diz assim. Nós vamos ler até o verso 8, tá? Vai acompanhando aí na leitura. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Esther à casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que era seu parente. Tirou o seu anel que tinha tomado a Amã e o deu a Mordecai. E Esther pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei e se lhe lançou aos pés, e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Verso 4. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei e lhe disse: se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrada, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei eu ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mordecai: eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto intentaram matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei. Porque os decretos feitos em nome do rei e com o seu anel se selam, né? Não se podem revogar. Ok, coloca o seu dedinho aí nessa página, nós vamos analisar um pouquinho, daqui a pouco nós voltamos a esse texto, tá certo? Recapitulando um pouquinho para você pegar o contexto da história, vocês lembram, semana passada, pastor Felipe Tonasso comentou que Esther estava com um baita de um problema. Porque há um tempo atrás, Amã, ele tinha instituído uma lei com o consenso do rei Assuero, de que no dia 13 do mês Adar, o mês deles, no dia 13 do mês Adar, os judeus deveriam ser mortos. Todos os medo-persas tinham o direito de sair matando todos os judeus. Essa era a lei. Aí você se lembra que Amã tinha raiva de Mardoqueu e tudo mais, isso aí já foi analisado outro dia. Bom, aí a história segue que Esther resolveu, então, o conselho de Mardoqueu, resolveu fazer alguma coisa para poder resolver esse problema. E aí a história diz que Esther chegou um dia para o rei, e ela teve que tomar toda uma coragem, porque a rainha não podia chegar perante o rei antes que ele convidasse. E agora ela faz oração, jejua, tudo mais, e agora ela chega perante o rei, se inclina, pedindo a palavra, se inclinar como se estivesse pedindo a palavra para o rei. E aí a Bíblia diz que o rei estendeu o cetro para Esther, o que significa como assim, ok, levanta e fala o que tu quer. Esther levantou, e aí ela falou: ó rei, lindo, maravilhoso, com essa barba tão confortável, esqueci a palavra, tão macia, esse cabelo sem caspa e tudo mais. Eu queria te fazer um pedido, rei bonitinho. O que você quer, Esther? Queria te convidar para um banquete. Vou dar um banquete na minha casa. A rainha morava numa casa diferente do rei. Eu vou dar um banquete na minha casa. Queria que o senhor, meu amor eterno, e o Amã viesse também para esse jantar. Ok, vamos lá. Foi à noite, chegou o rei no banquete, comeu, se esbanjou, beleza. Quando estava no final da festa, o rei levantou para Esther e falou: Esther, legal, gostei disso aqui tudo, mas eu tô ligado que tu tá querendo alguma coisa. Eu tô sabendo que isso aqui não é de graça. Assim, não foi nessas palavras, tá? Vocês estão entendendo que eu estou parodiando, né? Ok. A minha versão, a Bíblia versão Dani. E aí, a Bíblia diz que Esther falou assim: rei, se você gostou de tudo isso, eu queria te convidar para mais um banquete. E na noite seguinte, o rei foi de novo, a mesma história, a Amã também. Aí a senhora falou: ok, Esther, já me agradou, agora por favor, pede. Se você quiser, eu te dou até metade do reino. O rei falou assim: então pede o que você quer. Aí Esther falou: rei, é o seguinte, eu tenho um problema. Porque o meu povo tem um inimigo e ele está sendo ameaçado de morte por uma pessoa que não gosta do meu povo. Mas quem é esse cara que quer matar o seu povo, quer matar inclusive você? Amã. E aí a semana passada foi sobre isso. Então Amã o rei mandou prendê-lo, e aí ele foi morto na mesma forca que ele tinha preparado na casa dele, para quem? Lembra para quem que era? Para Mardoqueu, e agora ele morreu na forca que ele tinha preparado para matar Mardoqueu. Então quer dizer, o tiro saiu pela culatra, deu tudo errado.
Aí maravilha, sim, nesse sentido, Amã foi eliminado, aquele que queria matar os judeus foi eliminado, só que o problema ainda existia. Porque a lei que determinava que no dia 13 todos os judeus deveriam ser mortos, ainda estava em vigor, ela não tinha sido cessada. E já tinha sido promulgada para todo o reino da Medo-Pérsia. E agora a Esther ainda está com esse problemão na mão. E agora, aí chega na história que a gente leu agora, que ela voltou à casa do rei, se inclinou, o mesmo processo, o rei esticou o cetro para ela, e agora ela chorando, desesperada, ela clama: rei, meu amor, ainda tem um problema. Você eliminou Amã, eu te agradeço por isso, mas meu povo ainda vai morrer no dia 13 de Adar. Por favor, cancela essa lei, rasga esse papel, exclui, muda essa coisa, está errado, por favor. Aí o rei Assuero apresenta um baita de um problema para Esther. Porque ele fala o seguinte: Esther, eu até quero te ajudar, mas eu não posso. Porque a lei medo-persa, na Constituição medo-persa, na errata, sei lá como é que fala, medo-persa, quando você baixa uma lei, ela não pode ser revogada. Uma vez que ela foi assinada, que ela foi selada pelo rei, esse selar, só para você ter uma ideia do que é, o anel, naquele tempo do rei, ele tinha uma espécie de um símbolo, como se fosse um carimbo. E aí quando vinha uma lei, eles pegavam o papel, botavam um pinguinho de cera, aquela vermelhinha, e aí o rei dava a carimbada com o anel dele, e ali ficava selado. É como se fosse assinatura. Então, uma vez que a lei foi assinada, foi selada, e agora foi promulgada, ela não pode ser revogada. A lei medo-persa não volta atrás. E agora Esther ficou com esse problema. Interessante que já outros personagens da Bíblia, ou melhor, a gente tem pelo menos um personagem da Bíblia que já tinha sofrido com esse problema. Esther não foi a primeira a sofrer com essa lei medo-persa, embora o rei quisesse ajudar. Se você voltar um pouquinho lá na história de Daniel, no livro de Daniel capítulo 6, tem aquele episódio famoso de Daniel na Cova dos Leões. Ali você vê que já era o período medo-persa, Daniel viveu bem na transição entre a Babilônia e a Medo-Persa, e agora o rei que estava em vigência era o rei Dario, e ele tinha promulgado uma lei de que todos deveriam adorar um único Deus, e esse Deus era o próprio rei. Então todos deveriam adorar a Dario. Se alguém adorasse outro Deus, seria preso. Você conhece essa história? Daniel adorou a Deus, foi preso, mandado para a Cova dos Leões. Agora, interessante que a história relata em Daniel, é que o rei não ficou feliz com isso. Quando ele soube que Daniel deveria ser jogado na Cova dos Leões, ele tentou de alguma maneira dar um jeitinho para não jogar, porque ele gostava de Daniel. Ele não queria prender Daniel, ele não queria matar Daniel. Pô, o Daniel era um amigão dele, era um baita de um funcionário dele. Lembra que ele estava querendo promover Daniel e tudo mais? Só que ele foi vítima da própria lei. Ele não tinha o que fazer. Então ele colocou Daniel na Cova dos Leões, ainda desejou boa sorte, digamos assim. Estou te levando para o leão, mas boa sorte, tomara que dê certo, sei lá. E aí diz a Bíblia que naquela noite, inclusive, o rei não dormiu. Ficou a noite inteira lutando, pensando no Daniel sendo destroçado lá. Na manhã seguinte, primeira coisa que o rei fez quando levantou foi correr para a cova dos leões, para quem sabe ter uma esperança de Daniel ter lidado com o problema de alguma maneira. De o Deus de Daniel ter salvo ele. E aí quando ele abre, Daniel, você está vivo aí ainda ou está só pedacinho? Aí Daniel falou: rei, fica tranquilo, está tudo bem, Deus me ajudou, já estou, os leões aqui estão no papo já, pode ficar tranquilo. Estou montado neles aqui. E aí o rei ficou feliz da vida, tirou Daniel, mas ele não, continua sem mudar a lei. O que ele faz? Ele cria uma nova lei, dizendo que o Deus de Daniel, esse sim poderia ser adorado. Você percebe como Daniel foi vítima da lei, mesmo que o rei Dario quisesse mudar. Agora Esther passa pelo mesmo problema. O rei Assuero aparenta querer ajudar Esther, mas ele não tem o que fazer. A lei não pode ser revogada. Sobre isso eu queria fazer um parênteses, para fazer um paralelo entre o governo medo-persa e um governo judeu. Quando você olha o governo medo-persa, era baseado nessa questão de que você não muda. Um rei medo-persa, ele não pode mudar. O rei, ele naquele tempo, não só na Medo-Persa, na Babilônia a gente vê isso muito forte, o rei ele era um tipo, uma forma, ou até mesmo a própria divindade. Ele era um deus, um semideus, um deus não pode errar. Quando você cria uma lei, e aí depois de um tempo você volta atrás e cancela ela está implícito o sentimento de arrependimento, está implícito o sentimento de que, puxa vida, isso aqui eu fiz, mas não ficou legal, era melhor não ter feito, vou voltar atrás, vou cancelar a lei. Um rei que representa um Deus, ele não pode errar. Um rei, ele não é suscetível a erro. Um Deus não é suscetível a erro. Por isso, na lei medo-persa, não se poderia revogar uma lei. Porém, quando a gente vai para o governo judeu, a gente vê uma coisa totalmente diferente.
Porque enquanto o governo medo-persa era baseado na incapacidade de errar, o governo judeu era baseado na incapacidade de fazer o certo. Tudo era baseado no arrependimento. Essa era a base de governo do judeu. Se você vê como funcionava o santuário, todo santo dia o judeu tinha que trazer um sacrifício para pedir perdão pelos seus pecados. Todos os dias. Todos os dias ele tinha que vir perante Deus e se arrepender dos seus erros. Todos os dias. Fora os acontecimentos especiais, fora as festividades e tudo mais, todos os dias ele tinha que se arrepender. Um governo baseado no arrependimento. E aí a gente chega num baita de um paradoxo, num paralelo aqui entre os dois reinados. Porque enquanto o reinado medo-persa se baseava numa lei, numa vida de perfeição, o povo judaico se baseava numa vida de erro. Não existe perfeição, eu erro o tempo inteiro. Enquanto os medo-persas se baseavam na presunção, eu não erro, eu não preciso de ninguém. Os judeus se baseavam numa vida de honestidade, eu preciso assumir que eu erro, eu preciso assumir que eu não consigo sozinho. Enquanto os medo-persas se baseavam numa vida de independência, eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente. Os judeus se baseavam numa vida de impotência, eu não posso nada sozinho. Olha que diferença, olha que diferença. Agora o mais interessante é que muitas vezes nós vivemos nesse paralelo também. É possível que muitos aqui vivam numa vida de um governo medo-persa, uma política medo-persa. A política do eu não erro. Eu não preciso me arrepender, eu não preciso pedir perdão, eu não preciso de ninguém porque eu não erro. Porque no dia que eu assumir que eu errei, o meu orgulho está indo pelo ralo. O dia que eu assumir que eu errei, eu assumo que eu não sou ninguém, que eu não sou nada, que eu sou podre, que eu posso errar. Aquela minha pinta do bom, aquele que consegue resolver os problemas sozinhos, vai por água abaixo. Tem gente que vive sob o domínio medo-persa, tem gente que vive sob a política medo-persa. Não é assim que Deus trabalha. Deus, quando orienta o seu povo, Ele pede para você se basear na política do arrependimento. Se arrependa todos os dias, porque ninguém consegue viver sem erro. Se você vive sobre essa política medo-persa, vai analisando aí em qual das duas você vive. Quero só mencionar, na verdade, 3 coisas que a Bíblia diz para você. Se você tem essa política medo-persa de vida. Primeira coisa, a Bíblia diz em Romanos 3:23, que todos nascem em pecado e carecem da graça de Deus. Todos nascem em pecado. É impossível você viver sem a influência do erro. Você nasce influenciado pelo erro. Eu nasço podre pelo pecado. Eu nasci, aliás, podre pelo pecado. Todos carecem da glória de Deus. Todos carecem da misericórdia de Deus. Todos carecem da ajuda de Deus. Filipenses capítulo 2, verso 13. Diz que de Deus vem tanto o querer quanto o efetuar. Sabe o que isso quer dizer? Nem mesmo a capacidade de reconhecer que estamos errados vem de nós mesmos. A Bíblia diz que nós não somos capazes nem mesmo de olhar para trás e pensar, puxa vida, quanta besteira eu fiz na minha vida. Não. Até isso é o Espírito Santo que traz para a gente. Por isso que é aquela vozinha da consciência que acusa a gente, isso aí não é muito legal não. Tal. É o Espírito Santo falando ao nosso coração, falando à nossa mente. Nós não temos a capacidade nem de reconhecer o erro, quanto mais de não cometer erro nenhum. E terceiro detalhe que a Bíblia traz, Lucas 5:32, diz que o principal objetivo de Jesus, ou um dos principais objetivos de Jesus na terra, era chamar pecadores ao arrependimento. Jesus veio à terra só para te chamar ao arrependimento. Porque se você não se arrepender, a cruz não vale nada para você. Se você não aceitar o arrependimento, se você não se arrepender, se eu não reconhecer que eu estou vivendo em pecado, a cruz não vale nada para mim. A cruz não vale nada para mim. Isaías capítulo 55, depois vai fazer um chamado muito especial. Ele vai dizer Jesus, ele vai retratar Jesus chamando para você vir às águas e tomar enquanto ainda se pode achar dessa correnteza, enquanto ainda se pode achar dessa água, da água que nunca mais dará sede. Mude. Você quer experimentar a virada de Deus na sua vida? Primeiro passo, aceite ou
obtenha a política da mudança. Não tenha a política do eu sou perfeito, do eu não preciso me arrepender, eu não preciso de Deus. Não. Reconheça que você precisa de mudança. Reconheça que você precisa se arrepender. Se arrependa dos seus erros. Se arrependa da sua vida de pecado. Esse é o primeiro passo para experimentar a virada de Deus na sua vida. Adote a política da mudança. Segundo passo, a gente reconhece quando continua lendo a história. E aí, se você voltar lá em Esther capítulo 8, verso 9 ao 12, você já estava com o dedinho marcado aí? Lembra que Esther ainda está com um problema, certo? Porque a lei do Medo-Persa não se pode mudar. Uma vez foi promulgada, agora já era. Está feita a besteira. Verso 9 até o 12 diz assim: Então foram chamados sem detença os secretários do rei, aos 23 dias do mês de Sivã, que é o terceiro mês. E segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias que se estendem da Índia até a Etiópia. 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. E também aos judeus, segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio de correios montados em jinetes criados na coldelaria do rei. Verso 11. Nelas, o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez todo e qualquer força armada do povo da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens, inclusive. No mesmo dia, verso 12, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar. Agora começa a virada. Por quê? A história diz que Esther estava com esse problema e estava tentando lidar com o problema. O rei queria ajudar, mas ele não podia fazer muita coisa, porque a rei Medo-Persa não podia mudar. Então ele teve uma ideia. Esther, seguinte, eu não posso fazer uma nova lei, mas a gente pode dar uma burladinha. Jeitinho brasileiro já existia há muito tempo. Aqui a gente tem um episódio de jeitinho brasileiro, fica claro para você. Tem um jeitinho, calma, fica tranquila. Seguinte, pega esse papel, pega esse pergaminho aqui, pega essa caneta, bique, escreve agora o que vocês quiserem, faz uma lei. No final, está aqui meu anel, só selar. Escreve do jeito que vocês quiserem a lei. E agora Esther e Mardoqueu começam a pensar como que a gente pode fazer uma lei, já que não pode voltar atrás, como que a gente pode fazer uma lei que vai dar uma equilibrada na situação? Lógico, já sei. O que a gente pode fazer? Fizeram uma lei onde dizia, é bem verdade que no dia 13 todo mundo vai poder matar os judeus, mas no dia 13 os judeus também podem se defender. Você não vai sair atacando a louca, mas você pode se defender. Se alguém vier atacar você, se alguém vier te matar, você pode se defender, pode tirar a vida dessa pessoa. Você tem a permissão do rei, os judeus têm a permissão do rei de se defender. Que virada, que virada. Se você, ali no segmento da leitura até, se você pular lá para o verso 16, vamos dar uma lida ali, verso 16 e 17, diz assim, Para os judeus, isso quando foi promulgada essa lei nova, né? Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Olha que interessante, olha que virada. A Bíblia diz que quando ele trouxe essa notícia, agora os judeus pularam de alegria. Opa, quer dizer que a gente tem uma solução, tem uma luz no fim do túnel. E a reação foi tão grande. A Bíblia diz que muitos medo-persas se fizeram judeus, se tornaram judeus, tomaram partido, tomaram o lado dos judeus na guerra. Olha que virada. Interessante que isso também já tinha acontecido, um episódio na Bíblia parecido. Quando você volta lá na história do Egito, quando o povo foi liberto do Egito e foram para o deserto, muitos egípcios acompanharam os judeus, acompanharam os israelitas, por causa das grandes coisas que Deus tinha feito, e se juntaram aos judeus. Agora, mais uma vez acontece isso, e muitos medo-persas se juntam aos judeus. Que virada, que virada. O dia 13 de Adar, dia 13, que para muitos é o dia do azar, né, dia 13,
Mas o dia 13, que seria um dia de azar para os judeus também, por que não? O dia 13, que seria um dia de morte, agora ele se torna um dia de vida para os judeus. O dia 13, que seria um dia do fim dos judeus, agora ele se torna o dia do recomeço. O dia 13, que seria o dia da perdição, agora ele se torna o dia da libertação para os judeus. Que virada de Deus! Que virada de Deus! Os judeus não precisaram fazer nada. Deus guiou a história. Deus guiou a história. Através de Esther, Deus livrou um povo da perdição. Ele livrou um povo da morte através de uma mulher. Que virada! Que virada! Esther, capítulo 9, verso 1, ele ainda vai completar dizendo que no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus estavam para assenhorear-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhorearam dos que o odiavam. O dia onde era para os medo-persas tomar domínio total sobre os judeus, na verdade foi o contrário que aconteceu. Os judeus que se fizeram senhores sobre os medo-persas, os judeus que cresceram, os judeus que ganharam essa guerra. Depois, se você continuar a leitura do capítulo 9, ali vai descrever que nesse dia, somente em Suzã, que era a capital do reinado, 500 homens foram mortos. Porque apesar da lei sair que os judeus podiam se defender, ainda teve uns loucos que resolveram atacar. 500 homens foram mortos nesse dia, só em Suzã. Só que se você continuar o relato, a Bíblia diz que por todo o reinado medo-persa, aí, 75 mil homens caíram pela mão dos judeus. Que virada, que libertação. Deus trouxe a virada para o povo de Israel. E eles não fizeram nada. Sabe qual foi o passo que eles tomaram? E esse é o segundo passo para adquirir a virada de Deus, a libertação de Deus. Esperar que Deus faça a mudança. Deixar Deus agir. Deixar Deus agir. Às vezes a gente quer que Deus mude, só que a gente nem confia, nem espera que Deus é capaz disso. Então a gente quer dar o nosso jeitinho. Confie e deixe, espere. Deixa Deus agir. Deus vai trazer a mudança. Você quer ter a virada na sua vida? Primeiro, reconheça que você precisa mudar. Segundo, deixe Deus mudar. Deixe Deus operar a mudança. Interessante que é possível que muitos aqui estejam vivendo uma situação parecida com essa de Esther, ou melhor, do povo judeu, onde você é perseguido, onde você sofre o confronto de pessoas que não vão com a tua cara, de pessoas que não se dão bem com a tua fé. Os judeus seriam mortos única e exclusivamente porque eram judeus, eles não fizeram nada, só eram judeus, e por causa disso seriam mortos. É possível que tenha gente aqui que é perseguido pela sua fé única e exclusivamente porque crê em Deus, mais nada. Será que não tem ninguém aqui que sofre essa perseguição? Estava conversando com uma menina essa semana e ela comentou: Dani, tu não sabe, agora eu fui conversar com umas amigas minhas e só porque eu disse que eu sigo a Bíblia, agora elas estão, não é perseguição assim, mas no sentido de pegando no meu pé, sabe? Eu virei vitrine. Tudo que eu faço agora é, mas tu não é a santinha, Mr. Bíblia, não sei o quê. Cadê aquela coisa da Bíblia toda? Para isso você não é certinha. Virei vitrine. Eu não mudei nada. Simplesmente disse que agora eu acredito em Deus. Simplesmente comecei a falar mais da Bíblia. Eu já acreditava em Deus. Só que agora eu estou falando sobre isso e agora pega no meu pé por causa disso. Perseguição por causa da fé. Será que não tem alguém aqui que passa por isso? Perseguido por causa da fé? Pega no pé, virou vitrine, só porque crê em Deus. Deus pode trazer a virada para a sua vida. Deus ainda conduz a história. Tem outro tipo de perseguição ainda que talvez alguém esteja passando. Não é bem uma perseguição, mas é como se a vida estivesse te perseguindo. Os problemas, as dificuldades vêm e você, meu Deus, por que eu estou sofrendo tudo isso? Da onde vem tudo isso? Essa semana eu tive contato com uma família que eles estão passando por problemas muito graves. Problemas de saúde, problemas financeiros assim extremos, a ponto de muitas vezes não ter nem o que comer. E essa pessoa já foi um dia dos caminhos de Deus, e ela resolveu voltar para Deus. E ela fala: pastor, eu tenho certeza que é o inimigo colocando isso na minha frente, para eu poder me distanciar de Deus de novo.
perseguido pela vida, pelo inimigo por causa da fé. Será que não tem alguém aqui que sofre uma perseguição dessa? Qualquer tipo de problema, qualquer guerra que você está enfrentando, aquilo que te distancia de Deus, Deus pode trazer a virada para a tua vida. Deus pode trazer a virada para a tua vida. Não importa qual seja o tamanho da guerra que você vai enfrentar. Os judeus, eles enfrentariam uma guerra que era autorizada pelo governo. Foi mandado pelo governo que os judeus fossem mortos. Foi aberto, a temporada de caça aos judeus foi aberta dia 13 de Adar. Deus trouxe a virada. Deus trouxe a virada. O dia que era do caçador virou o dia da caça. Os judeus sobressaíram, porque Deus foi superior. Deus foi maior. Não importa qual seja o problema que você está enfrentando, confie que Deus ainda guia a sua história. Confie que Deus ainda tem o controle da sua vida. Deus vai trazer a virada no tempo dele. No tempo dele. Os judeus receberam a notícia da solução para o problema aos 45 do segundo tempo. Ainda vale gol, fica tranquila. Deus pode trazer a virada, mas no tempo dele. Primeira coisa, reconheça que você precisa de mudança. Se arrependa. Reconheça que você precisa se arrepender da sua vida de pecados. E segundo, espere Deus agir. Mude você primeiro, faça a sua parte. E depois espere Deus mudar no tempo dele. Deus tem o tempo diferente do nosso. Deus sabe qual é a melhor maneira de agir. Deixe Deus agir no tempo dele. Espere pela mudança de Deus. Existe uma frase muito bonita que diz o seguinte: não diga para o seu Deus o tamanho do seu problema, mas diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Existem vezes que os problemas da vida são tão grandes, é tanta coisa, vira uma bola de neve tão grande, que vira 10 vezes o nosso tamanho. A gente olha, meu Deus, como é que eu vou enfrentar isso? Deus é maior. Deus é maior do que qualquer dificuldade que você enfrenta. Deus é maior do que qualquer guerra que você for enfrentar. Deus é maior. Experimente a virada de Deus na sua vida. Deixe Deus agir. Deixe Deus virar a sua vida. E agora a guerra, que seria para trazer o fim do seu povo, que seria para trazer o fim da sua vida, vai ser o dia da libertação. Deixe Deus trazer o dia da virada. Deixe Deus virar a sua vida. Ele ainda tem o controle da sua vida. Nós vamos encerrar esse culto cantando um hino que diz assim: porque Ele vive. E no 70 do Inário, caso você tenha, mas está na tela. Número 70, porque Ele vive. E esse verso diz que porque Deus vive, porque eu sei que Deus existe, eu não preciso ter medo do futuro. Eu não tenho mais medo do amanhã, porque o meu futuro em suas mãos agora está. Deixe Deus virar a sua vida. Deus enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar, na cruz morreu, mas viva agora está, pois ressurgiu e para sempre viverá, porque Ele vive.
oremos. Senhor Jesus, muito, muito, muito obrigado, Senhor, porque a gente pode ter a certeza que mesmo se o rei Medo-Persa mandar uma lei dizendo que nós devemos ser mortos única e exclusivamente porque cremos em Ti, o Senhor ainda estará conduzindo a história, e o Senhor pode, na hora que quiser, trazer a virada, meu Deus. Obrigado porque nós podemos ter a certeza que não importa qual seja o problema, não importa qual seja a guerra, não importa qual seja a perseguição ou a dificuldade que a gente enfrenta, o Senhor é maior do que isso, meu Deus. Obrigado porque o Senhor sozinho pode vencer a todos os anjos do inimigo, e nós podemos ter a certeza que Tu estás ao nosso lado. Basta pedir e o Senhor nos salva. Por favor, em primeiro lugar te pedimos, Senhor, que Tu possas nos dar a humildade, o reconhecimento de como nós precisamos de Ti. Nos dá a noção, a compreensão, Senhor, que nós precisamos nos arrepender e mudar de vida. Nós precisamos viver como Tu pedes, Senhor. É o melhor para a gente, é porque é o que Tu queres. Por favor, Senhor, nos dá esse discernimento para poder nos arrepender daquilo que não agrada ao Teu nome, Senhor. Mas, em segundo lugar, nós pedimos paciência e fé para que nós possamos esperar que ao Seu tempo o Senhor traga virada. Veja, Senhor, nós não Te pedimos que o Senhor traga virada na nossa vida, porque isso nós temos a certeza que o Senhor já vai fazer. Nós Te pedimos, Senhor, nos dê paciência e fé para que possamos esperar o momento certo, meu Deus. Que Tu possas falar ao nosso coração a cada dia e que nós possamos sair daqui cheios do Teu Santo Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.